Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, porque só Ele pode conceder a vida no planeta físico ou noutra dimensão. Também de Jesus Divino e Amado Mestre, nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, de sua mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, que está bonita, hein? Nossa Senhora de Fátima, da Aparecida também, que também, de igual modo, é uma lindeza, uma maravilha, que é Maria, Mãe de Jesus. E nós aqui estamos, em meio às nossas atribulações, angústias, tristezas, agonias, desesperos, mas também algumas alegrias, muita felicidade, não é? Nas vossas vidas, completa felicidade por tudo quanto já adquiriram no mundo físico, na vossa vida, todos os bens físicos, não é? Os bens físicos que completam o ser físico, é os bens materiais. Muita gente neste planeta está voltado para os bens materiais, esquecendo muitas vezes os bens espirituais, porque não se vê, não se vê, não nos pesam na carteira, não nos pesam, não fazem vulto, mas fazem peso kármico, peso transcendental, porque nós, cada dia que passamos aqui neste mundo é uma verdadeira oportunidade. Meus amigos, minhas amigas, independentemente da nossa crença, religião que nós doutrina que nós estejamos, independentemente de ser ou não ser médium, independentemente de ser ou não ser, de ter ou não frequentado uma universidade, porque por este planeta fora há muita gente que não aprendeu a ler, se denominando de analfabetos, não é? Mas há muito analfabeto que, às vezes, muitas vezes, é mais perto do que nós. Porque o aprendizado, a cultura, o conhecimento da vida, o discernimento, às vezes, não, muitas vezes, quase sempre, não se vai buscar a uma universidade, a uma escola. Às vezes, ainda se sai da universidade mais ignorante do que quando entrou, porque perdeu o respeito por o ser humano. Mas nós aqui estamos em mais um dia, aqui estou eu, mais um dia, para chegar até aos vossos lares, para chegar até às vossas harmonias, para chegar até às vossas sintonias, para poder fazer a diferença, ajudar em alguma condição, em alguma coisa. Este é o meu, esta é o meu pensamento, é o meu pensamento, é levar até ao outro lado algum conhecimento, alguma prática de melhoramento para o dia futuro, o dia de amanhã, que nós não sabemos, porque o de ontem já passou, como eu sempre digo, não se mexe. O da amanhã é uma incerteza, porque nós não sabemos se lá chegamos. O momento atual, o momento que nós poderemos fazer a diferença é o agora, é o momento atual, é o agora, é o momento que nós poderemos ou não fazer a diferença. Quase sempre fazemos a diferença, quer seja diferença negativa,
quer seja diferença positiva na vida de alguém, às vezes até para nós. Porque nós, físicos, somos contemplados por a nossa energia, somos emanados por os nossos pensamentos de desânimo, de tristeza, ansiedade, agonia, desespero, raiva, ódio, maldade, inveja, julgamento, ego e por aí vai. Mas também somos bafejados por amor, a fé, a humildade, a tolerância, a interajuda, a capacitação, o melhoramento. Nós somos bem bafejados todos os dias. E aqui somos bafejados, aqui é uma condição que quer estejamos no mundo físico, quer estejamos no mundo espiritual, porque no mundo espiritual também esses seres etéricos são bafejados por a lei divina, a lei de Deus, a lei de Jesus. Mas nós, todos físicos, estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje, cada um nos seus lares, cada um nos seus países, cada um com os seus problemas físicos, kármicos, transcendentais, espirituais, problemas de saúde, problemas familiares, porque muitas vezes, se torna mais fácil descarregar a agonia naquelas pessoas em quem nós temos mais à vontade, não é? Em quem aquelas pessoas que estão mais perto de nós, que nos ajudam, que nos jogam a mão, que nos dão o apoio, às vezes são os que levam as más respostas. São aquelas pessoas, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, não importa. São aquelas pessoas do lar em quem nós, às vezes, descarregamos a nossa raiva, a nossa agonia, o nosso desespero. São as pessoas que superam melhor as nossas lamúrias e angústias, que muitas vezes, do outro lado, fica num verdadeiro sofrimento e desequilíbrio. Mas nós, quando viemos, antes de vir a este mundo físico, cada um de nós, aqui antes de meter os pés no mundo físico, nós fizemos a nossa individual. Aqui não foi nada programados em conjunto. Não, foi tudo programado individual, na nossa individualidade. Nós fizemos uma programação espiritual, nós fizemos um roteiro como um arquiteto, nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Pois é, todos nós que estamos aqui no mundo físico, falamos aqui no mundo físico, todos nós fizemos esse planejamento reencarnatório, essa programação espiritual, que é um roteiro para as nossas vidas. Porque nós, antes de renascermos na carne, cada um de nós, em espírito, ainda em espírito, no mundo espiritual, elabora uma complexa programação a cumprir aqui no mundo físico. Quase sempre orientados por aqueles grandiosos, amorosos e sábios guias espirituais, anjo da guarda, mentores espirituais, guias protetores, o que lhe queiram chamar. Há um
que está lá, junto a nós, dando o aval para o nosso compromisso, porque o compromisso é nosso. A evolução é nossa, espiritual, mas nós temos esse anjo da guarda, esse guia espiritual. Ele se decide por determinadas vivências. Esse plano reencarnatório, esse planejamento reencarnatório é habitualmente procedido de uma incursão pela memória do candidato ou da candidata à reencarnação. Salvo exceção, não é? Salvo exceção os casos de almas ou de espíritos muito algo valorosos. A recordação é algo muito restrita, porque Deus nos concede nesse momento, depois de nós fazermos o nosso planejamento reencarnatório, aprovado por Deus, por os designados de Deus, de Jesus, para avaliarem a nossa condição. Nós todos sabem que passamos por o sono cultural, não é? Que é para quê? O sono cultural pode levar mais ou menos tempo. Aqui não tem dias, semanas, meses, anos, não. É o sono cultural, que é para tirar para guardar no nosso registro kármico, na nossa consciência, tudo o que é do passado, toda a nossa recordação. Por isso nós não recordamos, porque nos entristeceríamos muito se recordássemos o passado, o que fizemos no passado. Então logo a recordação é algo muito restrita, a fim de não fazer em nós, causar em nós os grandes desequilíbrios, nos desequilibrar o nosso espírito, a nossa mente. É que uma grande parte, muito considerável dos espíritos no geral, cometeu, como nós estamos nessa contagem, cometeu incontáveis equívocos, ou seja, atrocidades nos nossos trajetos. Sem entrar aqui, não vale a pena entrar aqui em grandes pormenores, mas nós fizemos muitos grandiosos equívocos antes de nós optarmos pelo bem. É isso, pelo bem. A misericórdia divina, ou seja, a misericórdia de Deus, de Jesus, porque é um ponto fulcral, é uma condição permanente para a nossa sobrevivência, para a nossa vinda, é a lei divina. Costuma lançar às vezes um véu sobre o nosso passado, o passado de vocês, meus amigos, minhas amigas. O nosso passado, ele está esquecido, ele está na penumbra, ele está dentro de vós, está dentro de mim, de vós, o nosso passado, tudo aquilo que nós fizemos, mas ele está de certa e determinada forma tapado com um véu, para permitir a cada ser, a cada espírito, o renovar das forças, o renovar da energia, o renovar da crença, o renovar das atitudes, o renovar do próprio ser, do próprio espírito. Mas chega uma hora em que
esse espírito já se entesourou bastante na compreensão da vida e inclusivamente se habituou, condição que não exercia no passado, já se habituou, por exemplo, a perdoar, a amar, a esquecer, a perdoar, a amar, porque quando a nossa alma, a nossa consciência, o nosso espírito, o nosso mundo, a nossa mente se ocupa, por exemplo, de amar e única e exclusivamente se esquece de ódios, de raivas, de invejas, de agonias, se esquece de condenar, de julgar, então é nessa altura que pode recordar mais amplamente o que viveu no passado. A compaixão que aplica naturalmente ao seu semelhante, a credencial a conhecer o seu histórico, o nosso histórico do passado. Claro que o nosso histórico do passado, ele nunca nos será revelado. Nós nunca poderemos saber o que fizemos no passado, não é? Nós poderemos ter a percepção de algo, nós poderemos sentir, ter a percepção, mas exatamente nós nunca iremos perceber. Mas nós poderemos aos poucos conhecer o nosso histórico, o seu histórico, e inclusivamente a perdoar-se a si mesmo, porque muitas vezes as angústias partem de nós, porque nós não nos perdoamos ainda a nós mesmos, quanto mais aos outros. Nós teremos que perdoar aos outros e a nós mesmos, a nós, na nossa individualidade, enquanto o amor não dominar o nosso ser, o nosso espírito, a nossa mente, este segue muitas vezes tateando a sua evolução, a nossa evolução, mas, meus amigos, minhas amigas, sempre contamos com o apoio de amigos espirituais, anjo da guarda, anjo protetor, mentor espiritual, guia espiritual, mentor, que são o quê? Do que nós? São mais evoluídos do que nós. Foram muitos deles, milhares deles, foram seres que já passaram aqui no mundo físico, do qual por a sua sementeira, vamos lá, a sua obra, se tornaram espíritos evoluídos, se tornaram guias espirituais. Ser evoluído quer dizer que evoluiu a esses planos luminosos, como disse o Divino Mestre Jesus: na casa do meu Pai existem várias moradas. Eles habitam nessas moradas de luz, porque são espíritos evoluídos, que inclusivamente nos auxiliam, a mim e auxiliam a todos vós, auxiliam nós, todos, ser físico, a planejarmos as futuras vivências, o nosso livre-arbítrio. Ele é às vezes muito rotineiro, costumeiramente é uma condição que nós usamos sem nenhum custo. É uma coisa natural.
uma condição natural de cada um de nós. O nosso livre-arbítrio, ele é muito respeitado e ninguém nos obriga a viver o que nós não desejamos. O espírito, o nosso espírito, por sua conta e risco, é que pode muitas vezes protelar, barafustar por um tempo, tempo esse, o próprio, muitas vezes o próprio reajustamento com as leis cósmicas ou divinas, porque neste mundo físico nem todo o ser físico age deliberadamente a favor das leis divinas, e isto também se aplica a doutrinas, religiões, crenças, a todos nós, independentemente da religião, da crença, da cultura, independentemente se é doutor ou é engenheiro ou se é analfabeto. Pois é. Entretanto, não há paz e bem-estar sem a consciência, a nossa consciência tranquila. Pois é, porque mais cedo ou mais tarde, esse mesmo espírito que barafustou, ele resolve se dignificar perante os próprios olhos da sua individualidade. Os atos, as dores, os sofrimentos, as angústias que muitas vezes lhe chegam por determinadas conclusões, pois é, o grandioso espetáculo da nossa felicidade, da vossa felicidade, dos bons espíritos que nos acompanham, iluminam, guardam e protegem, não é? Ele é um grandioso antídoto e um grandioso estímulo para nós seguirmos na senda do bem. Tentador para quem segue, muitas vezes até na retaguarda, entre permanecer desequilibrado ou trabalhar pela própria felicidade ou a própria evolução, a sua evolução espiritual. É para isso que nós viemos a este mundo físico, para o nosso trabalho espiritual, para a nossa evolução espiritual. O trabalho, ele parece altamente desejável, pois é, parece altamente desejável. Claro que sempre há uma certa exceção, que é quanto à liberdade na escolha das nossas provas e expiações, porque como todos nós sabemos, nós, no nosso roteiro turístico, vamos lá, no nosso planejamento reencarnatório, nós escarrapachamos lá algo que nos foi tirado da nossa vida, como dores, sofrimentos, que fazem parte das nossas expiações. Ele ocorre no caso de espíritos muitas vezes endurecidos, porque se a liberdade íntegra a lei divina, não é? O mesmo ocorre com o progresso. Todos os espíritos, mas todos os espíritos têm
o desejo da sua evolução, de evoluir para onde? Para Deus Pai Todo-Poderoso. Pois é. Quando conscientes, nosso espírito, quando conscientes, participam ativamente das decisões sobre o que precisamos viver, é até comum, muito comum, que nós tenhamos pedido, peçamos provas algo demasiado duras e pesadas, demasiado rudes para a nossa vivência e sobrevivência aqui no mundo físico. Tudo no desejo de evoluir, de progredir mais e mais rapidamente. Aqui as doutrinas podem servir, com certeza, de um rápido aperfeiçoamento, de um rápido melhoramento. As doutrinas podem servir, as crenças podem servir, a fé, a nossa fé pode servir. Tudo aquilo que nós praticamos é uma bem-valia para a nossa evolução espiritual. Tudo, como eu ontem inclusive disse, tudo serve para a nossa evolução espiritual mais rapidamente, não é? Então, os nossos amigos espirituais, que são os nossos mentores, guias espirituais, o nosso anjo da guarda, anjo protetor, não é? Que habitam no mundo etérico, eles buscam sempre convencer-nos a sermos mais modestos em nossas pretensões. Então é melhor sempre avançar mais lentamente do que apressadamente e falir. Falir é um projeto que às vezes grandioso, não é? Um projeto grandioso, onde nós metemos lá tudo, para vir cegos, coxos, surdos e mudos, se calhar sem um braço ou sem uma perna, enfim, mas Deus, como quer que nós evoluamos, mas sem causarmos grandes sofrimentos a nós, embora nós saibamos, né, por este planeta fora, de muitas e muitas centenas de condições de pessoas que, enfim, que estão agarradas a uma cama. Nós dizemos infelizmente, infelizmente, mas ao mesmo tempo nós não sabemos as provas que aquele espírito está passando. Nós não sabemos as provas que aquele espírito pediu no seu planejamento reencarnatório. Pois é. E que, às vezes, contudo, quando muitas vezes o espírito é renitente, muitas vezes no mal, ou muitas vezes na inércia, e se torna um grande preguiçoso, né? Pode ser com certeza conduzido a uma existência que de certa forma não deseja. Pois é, seres que enlouqueceram em vivências cruéis ou que perderam o discernimento em rebeldias contra as leis divinas. São única e exclusivamente, momentaneamente tutelados em seu refazimento espiritual. O ser é tão mais livre quanto mais consciente dos seus deveres e atos. Por exemplo, não ocorreria a nenhum pai, por exemplo, deixar a criança, o seu filho, decidir, por exemplo, se vai ou não vai para a escola. Não é? É como também nenhum pai sensato
obrigaria o seu filho a tirar uma formação, um curso, numa universidade que ele, por exemplo, detesta. É o mesmo que bater com a cabeça na parede. É igual. Em tudo deve vigorar o equilíbrio e respeito a quem tem maturidade para a sua autodeterminar-se, para se autodeterminar-se desta forma. Então, com base em liberdades, responsabilidades e conhecimentos do nosso passado, são programadas as existências terrenas. Então não se trata pura e simplesmente de um roteiro, às vezes algo minucioso, ou de um destino muitas vezes inexorável. Alguns eventos, meus amigos, minhas amigas, alguns eventos muitas vezes marcantes, são marcantes na nossa vida, são programados, com certeza, já no nosso planejamento reencarnatório para acontecer, mas a conduta a ser adotada é da inteira responsabilidade do próprio ser, da própria individualidade, do próprio reencarnante. Nós, vós, somos livres para comportarmos-nos dignamente, bem, educadamente, ajudar, amar, perdoar, ou para, muitas vezes, nos revoltarmos e fugirmos ao nosso dever aqui no mundo físico, porque todos nós também sabemos, todos os dias acontece condições de suicídio, todos os dias acontece, que é triste, é pena, mas são seres que fugiram ao seu dever que se apresentam as suas vidas. Aqui o relevante é que ninguém é vítima de ninguém e ninguém é vítima indefesa, muitas vezes de forças caprichosas ou, poderei falar assim, arbitrárias. Em tudo se tem, em toda a nossa vida, nos nossos dias, atitudes, situações, condições, em tudo se tem a justiça universal, cósmica, divina, que, meus amigos, minhas amigas, que aproveita de certa e determinada forma os erros e acertos humanos para conduzir os espíritos à verdadeira realidade e felicidade. A felicidade a todos. Pois é, nós todos, mas nós todos temos o nosso livre arbítrio de fazer em todos os dias da nossa vida aquilo que vós querem. Nós temos condições para nos autossuficientes, para nos esclarecermos perante a sociedade, perante a espiritualidade, perante as leis divinas, perante tudo o que nos aconteça. Mas nós, muitas vezes, o que acontece? Tem muita gente neste mundo que sofre de melancolia, não é? Melancolia, tristeza, agonia, desespero,
melancolia dentro dos vários problemas com que cada um de nós se debate. A humanidade, o ser físico, está na melancolia. Ora bem, a melancolia é um estado de alma de cada ser, de cada espírito, de cada pessoa, de difícil, até inclusivamente de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do nosso sentimento, o sentimento de cada ser, de cada pessoa, na sua individualidade. Todos nós, todos vós, já com certeza sabemos que não nos encontramos, por exemplo, aqui neste mundo físico pela primeira vez. Por exemplo, aqui na Terra, no planeta físico, nós já outra vez estivemos aqui, nós já outras vezes já erramos muitas vezes, já sofremos por os nossos erros, algo que ainda não foi o suficiente, porque ainda não conseguimos pagar tudo. Pois é, nós não é a primeira vez que nos encontramos aqui no planeta Terra, planeta físico, planeta da terceira dimensão. Nós já vivemos, com certeza, todos aqui, em outras épocas, em outras alturas, em outros países, por exemplo, na companhia de outras pessoas, outros espíritos, pessoas. Nós somos os grandes viajantes da eternidade. Como Jesus disse, Jesus, divino e amado Mestre, a morte só existe na matéria. A morte só existe no mundo físico, na carne. Logo, o que é que isso quer dizer? Que a morte não existe para o espírito. Logo, somos com certeza pertencentes a esse mundo espírito, porque primeiro nós fomos, somos e iremos continuar a ser. Fomos espíritos, somos espíritos e iremos ser espíritos. Só que agora aqui, neste momento, todos nós estamos com uma roupagem, estamos na matéria, enquanto outros milhares de espíritos estão sem matéria, não é? Sem matéria. Então, o que é que acontece? Nós somos da eternidade. Somos eternos. Que idade tem o vosso espírito, sabem? Que idade tem o vosso espírito? Sabem? Não sabem. Por isso nós trazemos em nós as marcas das dores, das mágoas, das agonias, das experiências vividas nas várias existências passadas, nas várias reencarnações. Por isso nós temos agregado na nossa individualidade, dentro de nós, numa caixinha, tudo o que foi do passado, tudo o que faz parte do nosso planejamento reencarnatório, qual foi a finalidade de nós virmos aqui? Foi pagar as dívidas, os débitos do passado, o nosso karma ficar mais aliviado, o nosso peso kármico ficar mais, pagarmos a quem devemos, nos ajustarmos no amor, nos ajustarmos nas leis divinas, na lei cósmica, na lei universal,
Aqui não importa a doutrina, a religião, a crença, importa o amor e a fé que cada um de nós tem. Acima de tudo, nós, é por causa do passado que nós estamos aqui hoje, para evoluir para Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje, cada um de nós estamos aqui na Terra novamente. Que maravilha, que bênção, que Jesus, divino e amado Mestre, concedeu. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu, já viram? Está bem, porque é mérito nosso também, porque nós lá na erraticidade, no mundo etérico, no mundo espiritual, fartos se calhar de sofrer, fartos de apanhar, enfim, nós voltamos a nossa consciência, o nosso pensamento para Deus Pai Todo-Poderoso, e pedimos uma nova oportunidade. Graças a Deus, uma nova oportunidade. Oportunidade essa que nos foi concedida, e nós estamos aqui na Terra novamente, num corpo diferente, porque o meu corpo de outra altura se calhar era mais alto, se calhar era mais baixo, se calhar era mais gordo ou mais magro, não sei, mas sei que é um corpo diferente. E vós também. Talvez, neste país, Portugal, pela primeira vez. Porque, numa primeira vez, porque o conhecimento que eu tenho, por exemplo, de mim, não é? É que eu vivi noutros países, pertencente a outras tribos, seitas, que não vou aqui comentar, não é? Para, enfim, o pouco que eu sei de mim, o pouco que eu já sonhei, não é? Vamos lá, o sonho nos traduz algo por intermédio do nosso anjo da guarda, o nosso guia, mentor espiritual, porque nós não sabemos, ou por força divina. Pode ser o Divino Mestre Jesus que nos concedeu essa oportunidade de nós, vós, podermos ter a percepção do que fomos no passado. Claro que não é tudo, não é? É um fragmentozinho, não é? De uma vida, de outra passada, porque o peso kármico em nós, as dívidas kármicas em nós são muitas. Então nós viemos para melhorar, e eu estou neste país, Portugal, pela primeira vez. Olha, eu gostei da experiência, vê? De estar aqui em Portugal, na velha Europa, embora eu já tenha estado noutras alturas aqui na Europa, mas nesta vez aqui Portugal gostei muito, é bom, tem um tempo agradável, faz chuva, faz frio, neve, faz sol também, tem a primavera, tem o outono, tem tudo o que um ser humano deseja e almeja. Acima de tudo, respeitando, claro, a lei divina de Deus, porque nós não damos alterado essa condição. Acima de tudo, também, na minha vida, como vós, já todos nós passamos muito, não é? Já caímos e já nos levantamos. Todos quantos me veem, já caímos e já nos levantamos. Então eu estou aqui, possivelmente pela primeira vez, tendo novos amigos, tendo novas amigas, tendo novos conhecimentos, tendo novas perspectivas, tendo novas visões, tendo novos melhoramentos, e por aí vai. Mas é sempre a primeira vez numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim, desta forma, uma ou outra vez que nós
nos deparamos muitas vezes com situações, que às vezes tocam pontos guardados, muitas vezes nos porões da nossa consciência, da nossa alma, do nosso subconsciente, e dessa forma sentimos uma grandiosa saudade de algo que não sabemos o que é, que não compreendemos, ou ainda sentimos uma vaga tristeza, uma grandiosa depressão injustificável de fatos, de situações, de pessoas, música, um perfume. São muitas vezes condutores, são muitas vezes sinalizadores dessas incursões inconscientes no nosso passado. E conforme tenha sido a nossa experiência, claro, conforme tenha sido a nossa experiência, assim será o nosso sentimento. Se o nosso registro é de uma experiência feliz, nós nos sentiremos muito bem, contentes, felizes, agraciados. Se ao contrário, ao inverso, foram momentos, experiências malfadadas, infelizes, nós teremos o sentimento correspondente. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, existem realmente pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e o que eu falei há pouco, cinzento, sentem-se muito deprimidas. Outras, o tempo chuvoso as faz de alguma forma sentirem-se muito contentes e bem, felizes, contentes. Outras ainda, quando ouvem, por exemplo, uma música, sentem-se de alguma forma transportadas imediatamente de um estado de alma a outro, ou seja, de uma dimensão a outra, completamente inversa. Ou seja, nós podemos sair do mundo físico para o mundo espiritual, visualizar, conhecer, caminhar e depois, claro, voltamos, não é? Evidente, é para isso que existe o que eu falei ontem, os tais portais. Os portais servem também para nós, físicos. Na nossa mediunidade, condição, podemos explorar as várias dimensões. Claro que somos limitados. A nossa capacidade é limitada. Nós não... É uma mínima parte dos planos espirituais, não é? É uma mínima parte. Então, por vezes pessoas do nosso relacionamento nos dizem algumas coisas que inclusivamente nos pode deixar tristes, melancólicos, agoniados, desesperados, sem que às vezes exista motivo aparente para tanto. Mas o problema algumas das vezes não está no que se diz, e sim em
como se dizem as coisas, em como a forma, a maneira de dizer, como eu disse no início, se descarregar na pessoa que nos ama, ajuda, é a maneira de dizer as coisas que se dizem. Pois é. Então, quando nós, na nossa individualidade, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nos percebermos mergulhados nesse grandioso sentimento de tristeza, melancólico, a melancolia, o que é que nós devemos fazer? Devemos fazer esforços para mudar o clima, o nosso clima psíquico, mental, espiritual, maneira de pensar, psíquico, poderá ser através de leitura que eu, como sempre falo, leitura edificante para a nossa cultura, conhecimento e melhoramento, uma prece da companhia de alguém que nos ajude, que vos ajude a sair dessa melancolia. Pois é, jamais, meus amigos, jamais, minhas amigas, jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimentos, para que não nós, na nossa individualidade, para que não mergulhemos na infelicidade, para que não nos deixemos mergulhar nele, na profundidade, na dor, na mágoa, na tristeza, na agonia, no desespero, ainda mais do que já estão, de certa e determinada forma, a ponto de nós perdermos a voz. Perdermos o controle da situação nos momentos de depressão, porque até aí a melancolia, até vir a depressão, é um instantinho, é rápido. Então, quando inconscientemente nós mergulhamos no passado, no passado de espíritos infelizes ou até antigos comparsas, companheiros, não é? Que podem tentar nos envolver nas mesmas teias da infelicidade, da ignorância, do ódio, da raiva, do julgamento, dos equívocos por nós cometidos anteriormente, no passado. Mas nós estamos aqui para melhorar isso. Mas esses espíritos, inclusivamente, levando-nos a estados de difícil, às vezes de difícil retorno. Por essa razão é que não devemos nos entregar nos braços da melancolia, da tristeza, da depressão, da agonia, do ódio, do julgamento. Pois é. Aqui prevalece que cada um de nós façamos variadíssimos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo de mudar o nosso clima mental, espiritual, buscando a sintonia com os nossos mentores, guias espirituais, benfeitores espirituais, que todos vocês sabem, todos nós sabemos
sempre nos amparam e sempre nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Como? Agindo desta forma. Então, meus amigos, minhas amigas, guardemos a certeza que logo mais, um pouco mais na frente, num amanhã que ainda não existe, mas que é previsível, num amanhã feliz, ele existe. Podem almejar, podemos almejar num amanhã feliz, mais feliz. O amanhã não existe, é uma realidade. Mas o amanhã, para quem lá chegar, existe. E nós queremos lá chegar. Então, se o amanhã feliz existe, logo saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas dificuldades e situações com coragem, com dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os nossos afetos. Todos sabem o que é os nossos afetos, dos quais tanta saudade muitas vezes sentimos. Então, meus amigos, minhas amigas, tenho que terminar. Para terminar, eu vou terminar. Então, para terminar, expulse cada um de vós, expulse a melancolia, a tristeza, o desespero, a agonia, o julgamento, o ódio, a raiva da sua alma, da sua vida, da sua consciência, do seu pensamento, do seu espírito, fazendo luz no seu caminho, trazendo uma luz íntima para dentro de cada um de nós. Acendamos a grandiosa lâmpada do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa mente, na nossa consciência, no nosso caminho, porque afinal serviu para a nossa jornada e caminhada, muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, mas já agora vou ler aqui só, do lado direito, hoje do lado direito. Deus é a luz que ilumina o nosso caminho e a energia que nos faz caminhar. Deus envolve toda a nossa vida e está presente nos momentos em que vacilamos. Deus levanta-nos quando caímos, anima-nos quando nos decepcionamos, fortalece-nos quando sentimos medo. Tudo provém de Deus e sem Ele nada somos. Permita que Deus guie a tua vida e agradece a cada dia as maravilhas que Ele realiza. Que maravilha! Que bênção! Graças a Deus! Meus amigos, minhas amigas, hoje, segunda-feira, se chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações em todas. Enfim, hoje, segunda-feira, desejo a todos vós, foi dia feriado, não é? Para muitos, para mim foi dia de trabalho. Vos desejo uma linda e abençoada semana. Que Jesus, divino e amado Mestre, que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, a todos nos guarde, proteja e ilumine. A todos os abençoe nas vossas dificuldades, angústias e tristezas. E vos desejo uma linda e abençoada semana. Que os nossos guias espirituais, anjos da guarda, mentores espirituais
o que quiserem chamar, sabem? Pois é, vos ajudem nas vossas dificuldades, angústias, tristezas. A todos, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. E graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.